Oi, gente, a paz. Vamos para mais uma aula aqui online. Confesso para vocês que está sendo um desafio para mim estar gravando essas aulas, mas assim a gente vai crescendo, né? Um desafio, depois de outro desafio. Vamos lá então. Hoje a gente vai estar aprendendo sobre Barnabé. Eu confesso para vocês que eu sou apaixonada pela história de Barnabé, pelo caráter de Barnabé, e eu queria te desafiar. Pegar um caderno, pegar um lápis, uma caneta, a Bíblia, anotar tudo, depois você ficar lendo e lendo, estudando as citações bíblicas que eu vou passar aqui, porque através da vida de Barnabé a gente tem muita coisa boa para aprender. A gente vive um tempo na igreja onde a gente fala em discipulado, onde a gente tem as nossas células, e existem algumas coisas no caráter de Barnabé que são essenciais para a consolidação. Barnabé, ele tinha um olhar em relação ao outro diferenciado. E é isso que a gente vai estar entendendo um pouquinho hoje. Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Atos 4, a partir do versículo 36, que diz assim: Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Um pouquinho antes, no versículo 32 do capítulo 4, está assim: Da comunidade dos que creram era um coração. Era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Versículo 34. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. A gente vê que na comunidade cristã primitiva, né, existiam várias pessoas que tinham posse, pessoas que não tinham, e eles entendiam que nada era meu, nada era individual, era tudo de todo mundo. Então a pessoa que tinha mais bens, ela vendia aqueles bens, ela trazia o dinheiro, deixava com os apóstolos e eles faziam a divisão dos recursos, conforme a gente leu aqui no versículo 35, conforme a necessidade de cada um. Barnabé, ele pega, versículo 37, ele vende um campo e ele faz isso, ele deixa o dinheiro para os apóstolos fazerem a divisão. Então a gente já vê aí que Barnabé era um homem bom, era um homem envolvido com a sua comunidade. E nesse versículo 36 tem várias coisas que a gente pode conhecer um pouquinho mais de Barnabé. Primeiro, o nome dele não é Barnabé, o nome dele é José. Mas os apóstolos chamavam ele de Barnabé. O significado de Barnabé é filho da consolação ou filho da exortação. Então a gente imagina que isso era parte do caráter, né, de Barnabé. Barnabé era um homem que era conhecido como aquele que consolava, como aquele que exortava. E aí eu dou uma paradinha, porque sempre que a gente fala em exortação, a gente já se assusta, né? Exortação é briga, exortação é uma forma mais agressiva, mas na verdade a gente entende que exortação tem o significado de dar estímulo, motivar, aconselhar. Então ele era uma pessoa que aconselhava, ele era uma pessoa que estimulava o outro, uma pessoa que consolava o outro. Coisa boa, né? Ele não é conhecido como o fofoqueiro, o caluniador, né, o confuseiro, não. Ele era conhecido como aquele homem que levava o consolo. E a gente tem que lembrar, né, que o Espírito Santo ele é chamado também de consolador. Então, olha a característica do caráter de Barnabé. Então, a gente sabe também, em Atos 11, 24, está escrito que ele era bom, que ele era cheio de Espírito Santo, que ele era cheio de fé. Então, muitas eram as características do caráter desse homem. Mas, hoje, a gente vai se apegar em 3 fatos que aconteceram na vida de Barnabé, e através desses 3 fatos a gente vai entender um pouquinho desse homem e o que a gente tem que aprender com ele. O primeiro é até um pouquinho além, que é lá em Atos 11, 23. Quando a gente vai lendo Atos 11, a partir do versículo 20, 21, vai estar escrito que a igreja de Antioquia tinha crescido, né? Que a igreja de Antioquia tinha muitas pessoas se convertendo. Então, isso chegou à igreja de Jerusalém, essa notícia. Eles escolheram Barnabé para que Barnabé fosse até lá. E ali,
É muito interessante porque diz, ó, eu vou estar lendo Atos 11, a partir do 23. Diz assim: tendo ele, Barnabé, chegado em Antioquia, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Olha que interessante. Ele era reconhecido como uma pessoa boa. As pessoas olhavam para ele e viam o Espírito Santo. As pessoas olhavam ele e viam como uma referência de fé. E através desse testemunho as pessoas se uniam ao Senhor. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender com ele é a importância do testemunho, né? O testemunho dele abria portas para que o Senhor convencesse. Porque quem convence é o Espírito Santo. Só que as pessoas, elas querem ver modelos humanos também. Né? As pessoas, elas olham para a gente querendo ver algo diferente. E muitas vezes a gente prega de Jesus, mas as pessoas olham para a gente e as pessoas não veem Jesus. As pessoas não veem um caráter transformado. As pessoas não veem bondade num mundo tão mau. E não era assim com ele. Ele, as pessoas olhavam, as pessoas viam que ele era bom. As pessoas viam o Espírito Santo. As pessoas viam a fé, viam as situações. Ele tinha sempre uma palavra de consolo, de ânimo, de fé. Então, através disso, as pessoas, elas eram levadas, né, à conversão. Como diz aqui, as pessoas, elas eram unidas ao Senhor. Então, a primeira característica de Barnabé é a questão do testemunho. Na época onde a gente fala em discipulado, onde a gente frequenta a célula, o nosso testemunho, ele é importantíssimo. As pessoas, elas não estão procurando só o que a gente fala, elas estão procurando quem a gente é, elas estão procurando referência. E então é muito importante que a gente tome, né, cuidado com o nosso testemunho. Depois a gente pode até fazer uma aula só sobre testemunho. E aí vem um outro episódio na vida de Barnabé que também é importantíssimo. Na palavra de Deus a gente vai ler que quando Saulo, né, chegou lá em Damasco, aconteceu, né, com Ananias, que o Senhor ele manda que Ananias vá até a casa de Judas, na rua direita. Ananias, ele desconfia, né, eu vou, não vou, acaba indo, acaba obedecendo, mas a gente entende que Ananias estava com o pé atrás, né? Com Barnabé já foi diferente. Olha o que está escrito em Atos 9, a partir do versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Olha que coisa mais linda, né? A gente vê que quando Saulo chegou a Jerusalém, as pessoas ainda desconfiavam dele. As pessoas olhavam para ele, lembrando do passado dele. E o que Barnabé faz? Barnabé, ele entendia que aquele homem tinha tido encontro com o Senhor. Ele entendia que ele merecia uma chance. E por Barnabé ser uma pessoa conhecida e respeitada, Barnabé tomando-o consigo, ou seja, eu imagino Barnabé pegando o braço dele e falando, agora você vai andar comigo em tudo quanto é lugar, que as pessoas confiam em mim. Então levou ele até os apóstolos, contou tudo. E no versículo 28 diz assim, Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, ou seja, as barreiras caíram. A partir dele ter sido tomado junto com Barnabé, ter sido apresentado aos apóstolos, contado a história toda, ele tinha agora liberdade de entrar e sair nos lugares para pregar, né, para falar sobre Jesus. Ou seja, a gente vê que Barnabé, ele olhou para Paulo sem preconceito, né? Ele olhou para Paulo, bem, o passado ficou para trás. Ele agora é uma nova criatura, agora ele é um novo homem. E aí a gente fica imaginando, né? E se não fosse Barnabé na vida de Paulo? Né? Paulo, os apóstolos podiam não ter ouvido, as portas teriam se fechado.
Então, a figura de Barnabé, ela é importantíssima. Ela é importantíssima. Ananias, lá atrás, em uma visão, ouviu Jesus e mesmo assim desconfiou. Barnabé, ele não ouviu Jesus falando, vá, cuida de Paulo, não, teve nada disso. Ele simplesmente, tinha um coração tão puro que ele entendeu que aquele homem realmente tinha sido convertido. E ele resolveu ajudá-lo nessa inserção na comunidade cristã ali em Jerusalém. Então, esse é o segundo fato da vida de Barnabé. E o terceiro fato fala a respeito de João Marcos. João Marcos é Marcos, que escreveu o Evangelho, né? E diga-se de passagem, esse Evangelho, segundo os estudiosos, é o que serviu de base para o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus também. A gente vê que quando Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, os irmãos lá, os profetas, eles enviam, né? Tá no capítulo 13, eles enviam Barnabé e Paulo para cuidar dos irmãos da Judéia que estavam passando por necessidade. Junto com eles estava João Marcos. João Marcos, segundo Colossenses 4:10, ele era sobrinho de Barnabé. Em Atos 13:5, está falando assim: quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. Tinham também João como auxiliar, ou seja, ele foi para auxiliar, né? Ele foi para ajudar, para cooperar de alguma forma nessa missão. E aí a missão vai acontecendo, eles estão em Chipre, de Chipre eles vão para Panfilha, e lá João Marcos aborta a missão. Né? A gente não vê na palavra de Deus o que aconteceu, a gente só vê no versículo 13 do capítulo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, na Panfilia. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Então a gente não sabe o motivo que fez João Marcos não estar mais na missão. O que a gente sabe é que ele não deu continuidade a essa primeira missão e muitas coisas aconteceram, né? Muitas almas foram ganhas, algumas comunidades foram iniciadas. E passa um tempo, em Atos 15, vou ler para vocês, Atos 15, a partir do versículo 36. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos em todas as cidades das quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então, já o que a gente chama de segunda viagem missionária, eles estavam planejando a viagem e Paulo sugere que eles vão visitar as igrejas, né, as comunidades que haviam sido fundadas na primeira viagem. Barnabé quer levar João Marcos. Paulo não permite, né? E aí eles acabam se desentendendo. E o que Barnabé faz? Barnabé não viaja com Paulo. Barnabé, ele volta, vai para Chipre junto com João Marcos. Então, mais uma vez, a gente vê o seguinte: houve uma falha de João Marcos. A gente não sabe o motivo, mas ele era um ajudador e, de repente, ele vai embora, para de ajudar. E Paulo, né, na segunda viagem, ele não vai com a gente, né? Ele deve ter pensado, vai que ele larga a gente de novo, vai que ele vai embora. Só que Barnabé, ele entendia que aquele menino precisava de uma segunda chance, aquele homem precisava de uma segunda chance. E é isso que ele faz. Ele deixa Paulo segue a sua viagem e ele vai fazer uma outra viagem menor com o João Marcos. E eu acredito que durante essa viagem, né, ele se cuidou, né? Um cuidou do outro, Barnabé cuidou, Barnabé consolou, Barnabé exortou. E João Marcos, ele foi importantíssimo, porque ele, como eu já falei, ele escreveu uns evangelhos. Então, mais uma vez, o Barnabé, através do seu coração, através da forma que ele vê o outro, né? A segunda chance que ele deu para João Marcos. Eu até deixei anotado aqui, interessante, né? Que no final das contas, o Barnabé, ele investiu na vida de um ex-perseguidor cristão
ele investiu na vida de uma pessoa que falhou. Então ele traz pra gente vários ensinamentos, a vida dele, né? O exemplo de integração com a igreja, que a gente vê lá no início, quando ele vendeu lá o campo dele. Então ele estava integrado ali na comunidade, ele via necessidade, ele resolveu também contribuir com a parte dele, né? A integração com os rejeitados e com os falhos. Paulo foi rejeitado e ele foi lá e ele trouxe Paulo para perto. João Marcos foi rejeitado e ele foi lá, deu a mão para João Marcos e cuidou dele. Então é importante, no caráter de Barnabé, a gente entender que todos devem ser incorporados na família da fé. Não só os perfeitos, não só os que não erram, não só os que não são rejeitados, muito pelo contrário, né? Todos nós temos direito a conhecer o amor de Deus. E quem é que vai fazer isso? Quem vai ser o Barnabé? As igrejas de hoje estão precisando que se levantem Barnabés. Hoje nós temos muitos juízes, hoje nós temos muitos acusadores, né? Mas o Senhor, Ele nos chama para ter o espírito de Barnabé nessa noite, nessa tarde. Paulo foi o maior missionário que já existiu, o autor da metade do Novo Testamento. João Marcos foi o autor do mais completo evangelho. Então, como que a gente tem encarado isso, né? Como que a gente tem encarado os diferentes, como a gente tem buscado os perdidos. Então, que hoje a gente possa pensar, se enquanto igreja, a gente está buscando os santos ou se a gente está indo atrás dos perdidos e rejeitados. Bem, pensa nisso. Depois eu vou colocar um vídeo para a gente assistir que é bem legal e eu acho que vai complementar essa aula, tá? Deus abençoe.